Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um livro bem direto ao ponto. Mate o Dragão, do Israel Subirá. Isso aí. É um livro que, assim, encara de frente a luta pela pureza sexual no contexto cristão, sabe? Usando essa imagem do dragão para representar a imoralidade. Uma metáfora poderosa. Exato. E a gente vai explorar as ideias, os testemunhos, os conselhos que o Israel Subirá e outros nomes que ele traz no livro, como Luciano Subirá, o Douglas Gonçalves, compartilham ali. Uhum. A ideia é entender a visão deles, né, sobre como buscar e manter essa pureza. Vamos mergulhar nisso. Com certeza. E olha, o ponto central é justamente essa metáfora do dragão que você mencionou. Sim. O Israel Subirá, já na introdução, coloca isso bem claro. O dragão é imoralidade sexual, pornografia, masturbação, lascívia, tudo isso. Entendi. E a lógica que ele apresenta é: para alcançar a princesa, que seria a pureza, os relacionamentos íntegros, você tem que primeiro enfrentar esse dragão. É tipo a base de todo o argumento dele no livro. E o interessante é que não fica só na teoria, né? Muito pelo contrário. Não mesmo. No capítulo O Fardo de um Escravo, o Israel Subirá abre o jogo sobre a própria batalha. E é com uma honestidade que, nossa, chama atenção. É verdade. Ele fala como hoje em dia o acesso ao conteúdo explícito é muito fácil, né? É um desafio diferente. E ele conta um caso específico com o Instagram que o prendeu num ciclo vicioso, sabe? Pecado, arrependimento, culpa. Uhum. Aquela sensação de escravidão, mesmo estando ativo na igreja e tudo. Essa vulnerabilidade no relato, para mim, foi um ponto bem forte do livro. Sem dúvida. E essa abertura pessoal, ela serve de ponte para a discussão mais teológica que vem depois, como lá em O Plano da Santidade. Certo. Ali o Israel Subirá reforça o chamado bíblico para ser santo. Ele lembra que a gente foi criado à imagem de Deus. Aí ele cita Efésios 1.4, né? Sobre sermos santos e irrepreensíveis. Sim, e Pedro também. Exato. E 1 Pedro 1:14-16, que repete o sede santos porque eu sou santo. Nesse contexto, o argumento do livro é que o pecado sexual, ele distorce essa imagem de Deus e também objetifica as pessoas, né? Trata o outro como objeto. Isso. E ele ainda traz a fala de Jesus em Mateus 5:28, que é bem radical. O simples olhar com cobiça já é adultério no coração. Mostra a profundidade disso para Deus. Nossa, esse cria um contraste muito grande com a forma como o mundo geralmente vê o sexo, né? Totalmente. Em Prazer de Verdade, o Israel Subirá usa uma analogia ótima, aquela do peixe. Ele diz que o mundo oferece só a espinha, sabe? O prazer rápido e isolado. Só um pedacinho. Isso, enquanto Deus oferece o peixe inteiro. A sexualidade completa, dentro do casamento, como parte de uma aliança que envolve corpo, alma, espírito, sem vergonha, uma visão bem diferente. Exatamente. Bom, e como é que se chega nesse peixe inteiro, né? Como vencer o tal dragão? Essa é a questão. A virada na história do próprio Israel Subirá, que ele conta em Morte ao Dragão, veio depois de um sonho e uma conversa séria com o pai, o Luciano Subirá. E daí surgem as estratégias práticas. Quais seriam? A primeira delas, fundamental, é a vulnerabilidade. O livro bate muito na tecla de confessar as lutas. Cita Tiago 5,16, né? Confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Aquela ideia de prestação de contas. Isso, a prestação de contas. Como diz em Provérbios 27:17, que o ferro afia o ferro. Ter alguém de confiança para caminhar junto. Essa parte da vulnerabilidade parece essencial, mas também, assim, um passo enorme para muita gente, né? O livro dá alguma dica de como criar essa confiança? Olha, ele não detalha um passo a passo para isso, mas o contexto todo sugere buscar isso em relacionamentos maduros na fé, sabe? Mentores, amigos que compartilham os mesmos valores e compromissos. Faz sentido. E essa abertura, ela leva direto para a segunda estratégia, a preparação constante. Ah, não esperar a coisa acontecer. Exato. Não é esperar a tentação chegar para ver o que faz. É estar pronto antes. Como? Disciplinas espirituais, oração, jejum. E muito importante, fé na promessa de 1 Coríntios 10:13. A promessa do escape. Isso. A garantia de que Deus não deixa a gente ser tentado além do que pode suportar e sempre dá o livramento. Crer nisso ativamente. Entendi. Então estar preparado tem tudo a ver com a terceira estratégia que o Israel Subirá fala: evitar a tentação. Aquela figura de brincar longe da piscina. Precisamente. É ser radical mesmo.
Lembra de Jesus em Mateus 5 falando de arrancar o olho, cortar a mão se te fazem tropeçar? Sim, é bem forte. Claro que não literalmente, né? Mas no sentido de cortar os gatilhos, eliminar as fontes de tentação da sua vida. O próprio Israel Subirá conta que parou de usar certas funções de rede social que eram problemáticas para ele. É não dar chance pro azar, sabe? Não dar brecha. E essa luta toda, pelo que o livro mostra, não precisa ser solitária, né? De jeito nenhum. A sessão Na Multidão de Conselheiros traz justamente isso, outras vozes, outras perspectivas. Lembra do conselho do Douglas Gonçalves que você citou? Sim, sobre viver consciente da presença de Deus. Isso. Aquela pergunta, você faria isso se seus pais estivessem olhando? Mas aí ele eleva, Deus está sempre presente, isso muda tudo. Muda completamente a perspectiva, né? E ter essas várias vozes no livro mostra bem isso. A responsabilidade final é nossa, individual, mas a caminhada fica muito mais forte com a sabedoria e o apoio da comunidade. Então, pra gente amarrar aqui, a mensagem principal de Mate o Dragão parece ser essa. Buscar a pureza é sim um desafio gigante, mas não é impossível. Exato. Exige decisão, intencionalidade, depende totalmente da graça de Deus, o Luciano Subirá reforça muito isso no livro, se fortalece na comunidade e pede estratégias práticas bíblicas. Perfeito. Isso nos deixa com uma reflexão final interessante, que vem da contribuição do Theo Hayashi no livro, falando sobre propósito. Fica a questão, né? Até que ponto descobrir e se apaixonar pelo propósito que Deus tem para a sua vida pode funcionar como um escudo, uma motivação extra para a gente se manter firme e não deixar os dragões desviarem a gente desse caminho? Uma ótima pergunta para se pensar. Com certeza. Algo para refletir depois.